Voltamos com o Rede Notícia agora para conversar com a deputada federal Ana Paula Leão, do Progressistas. A gente vai falar sobre a situação dos municípios do Brasil, município onde tudo acontece, onde é mais fácil a gente cobrar de quem está na frente do poder, só que um município que foi criado esse ente federativo pela Constituição de 1988, cheio de obrigações, tem um monte de obrigação, mas receita que é bom, nada. Esse é o grande problema, deputado? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por ter atendido atendido aqui com vocês. Esse é um grande problema que os municípios vêm vivendo. E principalmente com a reforma tributária, com a votação da reforma tributária, a situação dos municípios vai piorar muito mais. E imagino que agora, com a PEC 66, a tentativa, de certa forma, é aliviar também um pouco desses caixas, né, para que alguns investimentos sejam feitos em áreas prioritárias, né, para que a prefeitura pode ter pelo menos um alívio para poder trabalhar. Exatamente. A PEC 66, ela vai aliviar o caixa dos municípios, vai fazer com que eles tenham uma sobrevida maior, com melhor qualidade de vida, melhoramento do que pode ser feito com recurso. Uhum. Ela é de extrema importância, é a pauta mais importante do municipalismo hoje. E como que está o andamento dessa pauta lá no Congresso? Porque eu sei que a senhora tem viajado e tem mobilizado municípios, prefeitos, para que debatam, para que essa pauta seja discutida e que tenha, né, o apoio, porque ela já foi votada no Senado, agora está lá na Câmara. Imagino que vão ser feitos ajustes, né? Mas para isso tudo precisa estar alinhado, né? Exato. Eu sou uma municipalista convicta e eu sonho que as emendas parlamentares não sejam complemento orçamentário dos municípios, e sim que elas sejam um recurso que o município vai ter uma vez ou outra para melhorar a qualidade de vida, mas não permanente, que subsidiem os municípios, que eles sejam livres, que eles vivam com a arrecadação deles, e isso está cada vez mais distante do que a gente pode imaginar. A PEC 66, ela vai dar essa flexibilidade, ela vai dar um fôlego maior aos municípios. Por quê? Ela tem 3 tripés nela. É a ampliação, prolongamento da dívida previdenciária. Vocês acreditam que hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente mais de 1.300 municípios devendo a Previdência Social do Instituto próprio. 1.300? 1.300 no Brasil? municípios. 4 mil municípios, né, que nós temos no Brasil. São 5 mil 5 municípios. mil, né? 5 mil. Esses 4 mil representam 45 bilhões. Meu Deus. E temos mais de 4 mil municípios que devem à Previdência Geral privada, que somam mais de 65 bilhões. Então, isso é uma dívida muito grande que os municípios não vão conseguir pagar. E a gente vai ter que organizar isso para que ninguém fique sem receber a sua aposentadoria. Então, nada melhor do que o parcelamento, aumentar o parcelamento para que o município consiga fazer esses pagamentos e não decalote ninguém. Essa é a grande verdade, né? A gente tem outro aspecto extremamente importante que a PEC ela proporciona, é a questão da desvinculação de receitas. Isso assim, você tem um Fundeb. O Fundeb você paga diversas coisas com ele, mas você não paga uma coisa que você gasta dentro da escola. Por exemplo, você paga professor, você paga, mas assim, até escola, reforma de escola, mas você não paga profissional de apoio. Então, essa desvinculação de receita, você vai poder estar fazendo esse acerto. E a outra parte extremamente importante da PEC é os precatórios, porque os nossos municípios hoje, tanto grande quanto pequeno, ontem eu estava falando com vários prefeitos, e eles estavam me dizendo que eles estão também em cidades muito pequeninas com problema de precatórios, que vai a justiça, manda o precatório e a prefeitura tem que pagar. E aí bloqueia as contas das prefeituras. Então, elas não têm que pagar saúde, elas não têm de onde tirar e vira aquela confusão toda. Então, essa PEC é uma das mais importantes para o municipalismo,
Por isso, ela já foi votada no Senado, como você disse, está na Câmara, na comissão especial, e a gente está conversando com a maioria dos prefeitos em todo o país. Esse seminário ocorre em todas as regiões do país, para que a gente consiga construir uma PEC que realmente seja benéfica para todos os municípios a 4 mãos. Deputada, por exemplo, nós estamos num estado que é um estado gigantesco, com um número de municípios incrível, mais de 800, e que a grande maioria deles, a reserva, o dinheiro vem do Fundo de Participação dos Municípios. Como que a gente pode tentar fazer com que esses municípios que têm um monte, você falou de vinculação de receita, um monte de receita dos municípios já vem vinculada, carimbada. Isso. Como a senhora disse, só pode ser usada em parte X, mas eu tenho muitas vezes situações Y que são muito mais urgentes e eu não posso mexer. Se eu mexer, eu incorro em crime de improbidade administrativa e perco o mandato. O que é necessário se fazer para mudar, diminuir essa burocracia e fazer com que esse município possa gerir esse dinheiro de melhor forma, mas também garantindo os instrumentos de controle que são necessários para evitar o mau uso do dinheiro público? Tudo isso vai estar previsto na PEC, que é a desvinculação de receita. Né? Então, vai estar as regras, vão ter tudo isso. Por isso que a gente tem que construir junto com os municípios, para que eles que saibam, que estão ali no dia a dia, possam também estar nos ajudando a fazer dessa forma. Por quê? Hoje em dia acontece um problema muito grande, que a maioria dos parlamentares nunca foram prefeitos na vida. E o que acontece? O dia a dia de uma prefeitura, eu acho que um parlamentar deveria fazer pelo menos um estágio numa prefeitura, para saber como é que funciona o dia a dia. Às vezes a gente fala, o prefeito não quer fazer nada. Gente, isso não existe. A nossa burocracia, ela é uma burocracia, ela enrola tudo. Tem licitações que ficam anos, porque um entra com isso, é muito prazo, é muito aquilo. Não é questão de não querer fazer nada, não é questão de não gostar, de querer deixar, mas é a coisa que é muito emperrada mesmo. A gente podia ter uma forma mais inteligente para gerir os nossos municípios. Essa PEC ela ainda não vai fazer isso, mas ela vai dar um fôlego maior para que as coisas aconteçam. Já é um avanço. Já é um avanço. A Associação Mineira de Municípios aqui, né, de Minas, presidida pelo prefeito Falcão. Rui Falcão, ela tem encampado também essa discussão, ela tem demonstrado também interesse e iniciativa para que essa discussão avance? Tem, a gente participou. Porque esse já é o segundo seminário que tem em Minas, né? Minas é muito grande, eu falei, gente, não dá para fazer um só. Nós vamos ter que dividir. Então, eu peguei a região todinha do Triângulo, a gente realizou em Uberlândia, no último dia 2, e agora aqui em Belo Horizonte. A AMM está conosco, a CNM também, sabe? Estão todos todo mundo junto, né? Todo mundo encampando isso. E eu queria só falar também a respeito, o Rui Falcão é prefeito de Patos de Minas, Patos né? de Minas. Isso, eu não falei a cidade. Não, é o Luiz Eduardo Falcão. Luiz Eduardo Falcão. É porque Prefeito eu falei Rui Falcão, gente, perdão. Presidente Desculpa, da tá? Mas é porque os nomes são parecidos. Mas é só reforçar que a senhora falando sobre os seminários, né? Os seminários, eles já ocorreram, essa é a segunda vez, como a senhora disse, e ele ocorre hoje às 14h lá no Conselho Regional de Farmácia. Exato. Importante, porque aqui a gente tem, junto a Belo Horizonte, cidades da região metropolitana que estão muito conectadas, né? Então, há possibilidade, né, de vereadores, Exatamente. de deputados participarem desse encontro, né? Isso é extremamente importante, que é o que a gente quer. As pessoas têm que ter noção e saber que elas pertencem à cidade. Né? Então, que a gente tem que trabalhar para elas, porque é lá que a gente precisa de saúde, é lá que a gente precisa de tapar o buraco, é lá que a gente precisa... Hoje, tudo que se arrecada no município vai para a União 70% e 10% fica no município. Então, não, a gente tem que mudar isso. A reforma tributária, ela, de certa forma, ela quebrou muito o Pacto Federativo. Ele tem que ser revisto, sabe? Os problemas dos municípios são grandes e a gente precisa agora ter um olhar mais atento para eles. Né? Nem tudo que a gente sonha é possível ser realizado, mas a gente pode cuidar dos nossos municípios com uma outra visão, com uma outra responsabilidade,
Isso é importantíssimo. A gente volta a conversar com a deputada federal Ana Paula Leão daqui a pouquinho. Deputada, a gente vai abordar questões também políticas, né? Alguns projetos importantes que estão para serem discutidos lá em Brasília e também a questão também do Propag, uma questão importante aqui para Minas Gerais. A senhora lá em Brasília com certeza está se mobilizando em relação a isso. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta em instantes, né, André? Verdade. Estamos de volta, agora em Belo Horizonte, 12h51. Vamos continuar nossa conversa com a deputada federal Ana Paula Leão, do Progressistas. Deputada, agora vamos voltar os olhos um pouquinho para Brasília e no que acontece dentro do Congresso Nacional. Vamos falar primeiro de Minas Gerais ainda. Ontem o governador Romeu Zema, junto com o presidente da Assembleia, Tadeusz Martins Leite, estiveram em Brasília para tentar negociar com as bancadas a respeito da possibilidade de aglutinar esforços e apoio para a derrubada dos vetos do Propag. Muita gente fala, né, que com a queda desses vetos, realmente aí realmente o Propag seria muito, muito interessante, e foi a possibilidade original que foi desenhada a todas as mãos. Como é que a senhora vê a clima para derrubar desses vetos em meio a todas as outras guerras que estão sendo discutidas dentro do Congresso Nacional? Eu acredito que sim. Eu ainda não conversei com o meu partido, mas já tive notícia pela imprensa hoje, pela manhã, que o partido fechou questão em cima disso, para a derrubada dos vetos. E aí a Federação, União Brasil e PP, né? Isso já é um bom número de deputados. E acredito que outros parlamentares também vão seguir na mesma linha. Agora, em relação ao pacote fiscal, porque é importante a gente falar, é uma questão que está sendo debatida. Inclusive, ontem a gente protagonizou uma cena lamentável, né, entre deputados, o próprio ministro Fernando Haddad, um momento em que podia se discutir, né, questões fiscais importantes para o Brasil, e se delimitou ali a um momento de discussão. Mas, em relação ao pacote fiscal, o Progressistas também sinalizou não, já está certo Sim. de que vai fazer, né, impedir, de todo jeito ali, obstruir, né, toda a votação e tudo mais. Não concorda, não acha que esse pacote esteja de acordo e que precisa de mudanças. Eu queria que a senhora comentasse um pouco isso, a visão do partido, porque para o governo isso é muito ruim, né, porque é uma bancada que engloba muitos parlamentares, é uma quebra muito grande na votação final, vamos dizer assim. A primeira coisa que o governo tem que fazer é mostrar para a gente a intenção de cortar gastos. A gente não vê isso. Você vê propostas para aumento de despesas e aumento de impostos e etc. e tal. Mas cortar gastos, em momento algum, o governo tem alguma ação para isso ou se propõe a isso. A MP da perversidade, que é como está sendo chamada em Brasília, primeiro ele começa querendo aumentar o IOF. Aí agora muda para a letra de crédito agrícola, que é um recurso que os bancos pegam e emprestam para os produtores de leite, independente de governo. Eles querem taxar isso, que é o que financia muito maior do que o Plano Safra. E isso é muito ruim. O agronegócio que já sofreu, né, com aquela questão dos bloqueios, né, dos recursos do Plano Safra. E, inclusive, para quem vai comprar casa própria também. Isso é muito ruim. Vai mexer com uma parcela da população, entendeu? Aumentando os impostos, ele vai mexer muito mais ainda com uma parcela muito grande. Eu acredito que o Congresso também não vai mais permitir isso. Pelo menos assim eu espero. E você acha que tem alguma solução em relação das emendas parlamentares? Porque tem toda essa discussão e poderia ser a peça do xadrez aí que poderia ser mexida pelo governo, libera as emendas para poder ganhar. E você acha que há espaço para isso? Ou a discussão tem que ser mais profunda em relação a, olha, beleza, tem que pode até aumentar a carga tributária, mas vocês têm que mostrar que está havendo algum tipo de economia, algum tipo de mudança? Eu acho que primeiro ele tem que mostrar a mudança. Primeiro ele tem que cortar os gastos. Vou cortar aqui, 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 aqui. E começar isso de uma forma muito séria. Olha, eu não sou fanático nem nada, mas no governo anterior nós tivemos superávit nas estatais. Hoje a gente já não tem mais. Nós tivemos no governo, no Correio superávit, em outras estatais. Hoje acabou. Então, existe sim que puxar as rédeas,
sabe, encurtar, puxar despesa. Você está na sua casa, você ganha X, você tem que gastar X, gente. Nós estamos num país onde a gente tem que cuidar da saúde, onde a gente tem que cuidar de inúmeras coisas. Quando você aumenta impostos, você dá um tiro no pé do Brasil, que vai deixar de investir no próprio país, né? Investir em coisas que a gente realmente precisa. E o governo tem que ter seriedade e responsabilidade para controlar isso corretamente. O ministro Fernando Haddad, na opinião da senhora, se precipitou em fazer esses anúncios? Eu acho que sim. Ele teria que estudar mais, ouvir mais o Congresso. Sabe, a gente já está falando há muito tempo, o pessoal do agro, da FPA, que eu faço parte, a gente já vem se manifestando há muito tempo o que está ocorrendo, o que precisa fazer no Brasil e outras frentes também, né, que trabalham, que têm atuação na indústria, no comércio, serviços, que precisam cortar gasto. E o governo não nos ouve. Quero agradecer a deputada por estar aqui conosco. Espero poder contar mais vezes com a sua presença. A senhora que é lá da região do Triângulo Mineiro, né? Uberlândia, Uberaba, Araguari, toda aquela região que é tão importante para Minas Gerais e para o Brasil pela sua pujança econômica. Sempre as portas da Rede Catedral, da TV Horizonte, da Rádio Cultura AM, da Rádio América FM, sempre abertas para a senhora. Gente, eu agradeço. O André está com você aqui, com a Adriana. É um prazer enorme, fiquei muito feliz e principalmente de poder falar um pouquinho da PEC 66, que é extremamente importante para os nossos municípios. Eu espero que a gente tenha um número razoável de prefeitos e técnicos hoje, porque não é um evento político, é um evento técnico, entendeu? Que a gente espera reunir a grande parte das prefeituras, dos técnicos das prefeituras mesmo, para que a gente consiga, de fato, fazer um projeto no Congresso Nacional que atenda os municípios dentro do que eles necessitam. Deputada, sucesso, tá? Obrigada. E agradeço mais uma vez. A deputada está viajando muito, gente, e hoje ela tem uma agenda daqui a pouquinho, né, em relação a essa PEC 66, mas fez questão de prestigiar aqui a Rede Catedral nessa entrevista, e eu agradeço muito, tá, por isso. Obrigada. Quero dar um recadinho antes da gente terminar o Rede Notícia. Você já garantiu sua presença na torcida de Deus? Eu já, não, e você? Você já? Eu tenho já. que dar um jeito. Meu Deus do céu, o padre vai puxar minha orelha. Essa é uma das mais queridas e expressivas festas da Arquidiocese de Belo Horizonte. Neste ano, o evento celebra 50 anos de idealização e será vivenciado por milhares de fiéis no dia 19 de junho, na solenidade de Corpus Christi. A programação inclui momentos de espiritualidade, catequese, apresentações musicais e a celebração da Eucaristia. O ingresso é gratuito e pode ser adquirido na secretaria da sua paróquia, mas para você adquirir seu kit torcedor, ele consta de mochila, camisa, faixa e um tercinho personalizado. A compra do kit pode ser feita pela plataforma do Simpla ou direto na Catedral Cristo Rei ou nas lojas Cristo Rei. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, e todos os bispos auxiliares da Arquidiocese de Belo Horizonte estarão presentes na torcida de Deus. Faça sua inscrição em sua paróquia e também garanta seu kit para tornar essa torcida ainda mais especial. Para outros detalhes é só você acessar o site da Arquidiocese, lá do site da Torcida de Deus, arquidiocesebh.org.br/torcida de Deus. E se prepare, porque no dia 19, na quinta-feira, a gente vai estar com uma transmissão especial aqui por conta da Torcida de Deus, trazendo todos os detalhes, trazendo toda a movimentação, né? E também trazendo, inclusive, participação dos convidados. Enfim, vai ser um dia intenso, tá? De Torcida de Deus, e a gente conta com a sua companhia aqui. Isso para a gente evangelizar pela TV Horizonte, também na América FM e na Rádio AM. Agradecendo a sua companhia. Na sequência, Júnior Brasil chega com as notícias do mundo da bola, com Bola na Rede. Siga as nossas redes sociais, no Instagram, @TV Horizonte Oficial, Rádio América Oficial e também o nosso canal no YouTube, Rede Notícia TVH. Vou repetir, Rede Notícia TVH. Já chegamos a 4.500 inscritos. Ative as notificações, bate lá no sininho, dê aquele like, comente. Daqui a pouquinho a entrevista com a deputada vai estar lá para você curtir, comentar e compartilhar. 500 seguidores só de ontem para hoje. Não é brincadeira não. Foguetinho tá só subindo. Rede Notícia volta amanhã ao meio-dia. Fique com Deus. Tchau. Tchau, tchau.